Fala pessoal, beleza? Boa semana para vocês, bom dia, todo mundo deve estar assistindo aí de manhã, né? O vídeo da semana, aula gravada do YouTube. Então, como a gente sempre faz nesse vídeo, né, a gente remonta percursos aí anteriores, né? Trabalhamos esse assunto na semana passada, Uruguai e Paraguai, e hoje nós vamos trazer algumas novidades também de Uruguai e Paraguai, algumas coisas que já falamos e também vamos falar um pouquinho de América Central, tá bom? Vamos lá direto ao ponto. Pessoal, olha lá. Vamos começar a falar um pouquinho do Uruguai, né? Já começamos lá com uma belíssima foto da capital uruguaia, Montevideo. Bom, o Uruguai, gente, é um país sul-americano cujo território é banhado pelo Oceano Atlântico, possui fronteiras com o Brasil ao norte, a Argentina ao oeste. A nação, juntamente com o Paraguai e a Argentina, integra a chamada Bacia Latina ou América Latina, né? Que é uma subdivisão da América do Sul que a gente viu naquela aula da plataforma Geek, né? Quando eu falei para vocês as três sub-regiões da América Latina. A gente viu a América Andina, a América Latina, tá? E a parte da América Central, tá bom? Então tá aí algumas características, né, do Uruguai, capital Montevideo, moeda do peso uruguaio, população de 3,5 milhões de pessoas, tá? Presidente Luiz Alberto Lacalle Pou, né? E língua oficial castelhano, que é o espanhol mesmo que a gente conhece, tá bom, gente? Então vamos para frente aí. Continuando aí no Uruguai, né? Integrante do Mercado Comum do Sul, Mercosul, tá? O Uruguai possui uma economia emergente, emergente significa crescente, né? Baseada na agropecuária. A nação é grande produtora de cereais, milho, trigo, lã e carne, possuindo rebanhos bovinos e ovinos. O setor industrial está em constante expansão, com destaque para os segmentos têxtil e alimentício, além do desenvolvimento da indústria tecnológica. O país apresenta bons indicadores sociais, sendo o IDH 0,765 considerado alto pela Organização das Nações Unidas. A taxa de mortalidade infantil é baixa, né, de 13 para cada 1.000 nascidos vivos. Apenas 2,1 dos habitantes com idade superior a 15 anos não são analfabetos. Aliás, são analfabetos, né? Então a taxa de analfabetismo é bem baixa, tá? A subnutrição atinge menos de 5% da população. Então, indicadores aí bem favoráveis socioeconomicamente. Agora melhorou a iluminação, né? Estava meio escuro, percebi no vídeo aqui, mas resolvemos a tempo. Então, pessoal, Uruguai, olha lá a paisagem, né? Que relevo plano, né? Que coisa mais tranquila do ponto de vista geológico. Tá? Nós falamos que são relevos calmos, né? Você tem os relevos agitados ou acidentados nas regiões montanhosas. Aqui nós temos um relevo predominantemente plano, terras baixas, né? Vamos ver o que o texto fala? A paisagem do país é composta principalmente por planícies levemente onduladas, as pradarias, nas quais as maiores elevações oscilam entre altitude de 200 a 500 metros, chamadas cutilhas. A região é ideal para a criação de bovinos e ovinos, com 75% do território uruguaio coberto por terrenos de pastos. O restante, 25% do território, são bosques, embora sejam crescentes os desmatamentos nessas áreas. O ponto mais elevado do Uruguai é o Cerro Catedral, né, de 514 metros acima do nível do mar. Algumas regiões são muito semelhantes aos pampas argentinos. Pessoal, falar um pouco do clima, né? Peguei uma fotografia aí, uma montagem, mostrando 4 fotografias em 4 épocas do ano, de 3 em 3 meses, mostrando as estações do ano, né? O verão, primavera, o outono e o inverno, tá bom? Na sequência aí. Tá? Então veja aí, gente, você tem o clima do Uruguai, né? É um clima predominantemente temperado, sendo ele o único país sul-americano que se localiza por inteiro na zona temperada. Chove com frequência de forma uniforme ao longo do ano. Então tem chuva distribuída ao longo do ano. A umidade relativa média anual oscila entre 70% e 75% em todo o país. Já pensou que maravilha, né? A gente que vive aqui no DF. Estamos, por exemplo, agora enfrentando umidades relativas do ar, às vezes abaixo de 10%. Tá? Estado crítico aí. Tá certo? Em janeiro, o clima fica mais seco, sendo que a média da umidade nesse mês é de 65%. Olha o seco deles lá, né? O mês mais úmido é julho,
quando a média da umidade fica em torno de 80%. Tá bom, gente? Então, uma maravilha aí do ponto de vista, né, para respiração, né, um ar mais umidificado, tá bom? Agora, isso também tem consequências, né? Porque você vai ter, no verão, quanto mais úmido, você vai ter uma sensação térmica maior de calor, tá bom? Olha lá, um mapinha mostrando um pouco da hidrografia do Uruguai, né? Destaque lá para o Rio Negro, beleza? E aí tá lá, os rios mais importantes do Uruguai são o Uruguai, Rio Negro, no qual existem hidrelétricas e seus afluentes. Montevidéu, a capital do país, fica na região leste do Uruguai, às margens do Rio da Prata. Considerando sua região metropolitana, a Grande Montevidéu, vivem aproximadamente 50% da população do país. Embora a capital esteja enfrentando problemas comuns às grandes metrópoles, Montevidéu ainda é considerada a cidade latino-americana com melhor qualidade de vida. Bom, gente, então, pelas fotos aí, né, dá para perceber que realmente é uma cidade bem bonita, né, e interessante aí para, inclusive, conhecer aí no próximo passeio turístico aí que vocês fizerem com a família. Olha lá. Então, falar um pouco da economia, né? Coloquei aí uma cédula do peso uruguaio, tá? E faz lembrar como o povo brasileiro é divertido, né? A gente fica brincando com tudo. E o pessoal fazendo um monte de meme com a nota de R$ 200 recém-lançada pelo Banco Central do Brasil, né? Tem uma lá que tem um cachorro, e do outro lado tem um motociclista correndo para o cachorro não pegar, né? Então, umas bobagens aí, mas a gente se diverte, né? Também um pouco. Não pode levar tudo tão a sério ao pé da letra, senão a gente enlouquece. Principalmente nesse momento aí de tanta tensão, tá? Mas falando um pouquinho da economia do Uruguai, gente, olha lá. Ela é baseada principalmente no setor agropecuário, né? Então, o setor primário da economia com destaque para a atividade de agricultura e pecuária, certo? Sendo que a exportação é o principal destino desses produtos. A criação de bovinos e ovinos, né? Ovino tem a ver com ovelha, obviamente, né? E a exportação de produtos advindos dessa atividade, como carne, lã, couro, são de grande importância para a economia uruguaia. Na agricultura, os produtos mais produzidos são o trigo, o arroz e a soja. A moeda do Uruguai é o peso uruguaio, está aí para vocês um exemplo de 500 pesos uruguaios. Pessoal, falar um pouquinho agora também do vizinho Paraguai, tá? Já coloquei uma imagem aí bem característica do país, né? Claro que isso aí não é uma imagem do país Paraguai como um todo, mas é uma imagem de algo que nos faz lembrar muito do Paraguai, que são as compras, né? Porque no Paraguai, lá na Cidade do Leste, que é a imagem da fotografia aí, tá? Você tem lá uma espécie de zona franca, né? Um local onde os produtos vindos de outros locais do planeta, eles entram sem o pagamento de tarifas de importação. Tá? Isso é uma forma que o governo paraguaio entendeu interessante para modernizar uma das áreas do país, né, distante aí da sua capital, que fica lá do outro lado do país. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho desse país importantíssimo aí para a nossa região aqui latino-americana. Tá? Então, o Paraguai é um país sem saída para o mar, né, que faz fronteira com a Argentina e o Brasil e a Bolívia. Tá? Ele tem grandes faixas de Pantanal, floresta subtropical e Chaco, uma região selvagem que consiste em savanas e matagais. A capital Assunção, situada às margens do rio Paraguai, abriga o grandioso Palácio do Governo e o Museu del Barro, né, que exibe peças de cerâmica pré-colombianas e rendas Nyaduti, né, que podem ser compradas em várias lojas, tá, gente? Então, nosso vizinho importante, Paraguai, né, capital Assunção, né, a moeda Guarani, tá, a população de quase 7 milhões de pessoas em 2018, e o presidente Mário Abdo Benifera. Olha, gente, não tão diferente dos vizinhos Uruguai e Argentina, e também do sul do Brasil, né? O relevo paraguaio, né, é um território que, em sua totalidade, ele pertence à grande bacia pelos rios Paraguai e Paraná. É constituído de planícies e apenas na região leste aparecem formações montanhosas de pouca elevação, estruturalmente ligadas ao Planalto brasileiro. Tá bom, gente?
um relevo também mais suave, né, do ponto de vista geológico. Olha lá, falar do clima. O Paraguai é atravessado pelo Trópico de Capricórnio. As temperaturas médias durante o verão oscilam de 25 a 40 graus Celsius e no inverno de 10 a 20 graus Celsius. As chuvas são abundantes no verão devido ao deslocamento das massas de ar úmido provenientes do Atlântico, né, do Oceano Atlântico, e alcançam até 2.000 milímetros anuais nas zonas altas da parte oriental do país. Então, quanto maior a altitude, você já percebe que nesse local aí mais você vai ter pluviosidade, né? Nas margens do rio Paraguai, a média já é de 1.200 milímetros anuais. No Chaco, no extremo noroeste, 500 milímetros anuais, tá bom? Então, você tem aí já uma região de menor pluviosidade na região do Chaco, né? Mas predominantemente o Paraguai é uma região bastante pluviosa, bastante chuvosa. Olha aí, pessoal, falar da população do país é importantíssimo também, né? Então, a população paraguaia, em sua quase totalidade, né, ela descende da mestiçagem de índios guaranis e dos conquistadores espanhóis. Então, mestiçagem é essa miscigenação, né, que a gente tanto estuda, essa mistura de diferentes povos, de diferentes etnias, diferentes regiões, né? É por isso uma das mais homogêneas da América Latina, né? Então, homogêneo significa pouco misturado. Heterogêneo significa bastante misturado nesse contexto de miscigenação. É claro que as palavras homogêneo e heterogêneo elas vão variar de significado dependendo do contexto. Tá bom, gente? Então, nesse contexto, né, vocês têm uma população mais homogênea, né, pouco miscigenada. Existe uma forte miscigenação entre o nativo local e o dominador espanhol, né, no contexto da composição inicial da formação territorial do Paraguai. Tá bom? A imigração sempre foi escassa e, excetuadas pequenas colônias de agricultores japoneses e de membros de seitas protestantes procedentes da Europa Central e do Canadá, foi plenamente assimilada. Falar um pouquinho também da economia paraguaia, né? Olha lá, imagem de uma plantação, né, com um silo lá ao fundo, né, um galpão, uma estrutura para armazenamento de grãos. Tá? Então você tem aí, ó, agricultura, pecuária, pesca e extrativismo florestal. A metade da população ativa do Paraguai dedica-se ao setor primário da economia, embora só uma pequena porção de terras aráveis seja cultivada. Os produtos mais importantes são mandioca, milho, cana-de-açúcar, soja, banana, algodão e, em menor escala, arroz, café, fumo, erva mate e sementes oleaginosas. Olha aí, pessoal, já começo aí com a logomarca aí da Lei de Maquila, né? Lei Maquila, do Paraguai, tá? O que é isso, gente? Regulamentada em 2000, a maquilha ganhou força em 2013 e desde lá vem se acentuando. É considerado o principal pilar do desenvolvimento econômico e a grande vitrine internacional do Paraguai. Já são 124 indústrias incluídas no programa de maquilha e cerca de 80% delas são brasileiras. Mais de 50% de empresas estabeleceram por lá só nos últimos 3 anos. Mas o que é a lei de maquilha e por que as empresas brasileiras estão migrando e abrindo filiais no Paraguai? Qual é a vantagem, gente? Olha lá. Primeiro, porque a lei de maquilha não cobra impostos de importação de máquinas e matéria-prima para as empresas estrangeiras que decidirem fabricar no país e há um único imposto de 1% do valor agregado, né, para exportação. Em contrapartida, a empresa deve exportar 100% de sua produção até completar 1 ano do regime. Tá? Então, veja, o Paraguai, ele tem, né, essa questão aí bem parecida com a questão mexicana, né, das empresas maquiladoras, que a gente já estudou, né, empresas estadunidenses que se instalam no México, né, aproveitando a mão de obra barata e os impostos. Tá? Então tem essa mesma relação entre Brasil e Paraguai. Pessoal, então, entrando aí na nossa última sub-região da América Latina, lembrando que a gente viu que a América Latina ela tem lá a América Platina,
ela tem a América Andina e nós temos a América Central dentro do espaço territorial da América Latina. Né? Não menos importante, né, e cheia de peculiaridades, né, a América Central, tá, ela é dividida em duas áreas, né, uma área continental, que está no mapa aí, e uma área insular, né, que não aparece no mapa por conta do tamanho aí do mapa, da escala do mapa, né, não teria como aparecer aí todas as ilhas, tá? Então você tem uma parte continental e uma parte insular formada por ilhas, tá? Mas estão aí a lista com os nomes dos países, né? Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Antíguas e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas e ainda Trinidad e Tobago. Tá? Então são as nações aí centro-americanas ou da América Central, assim por dizer. Aí disponibilizamos aí alguns resuminhos, né, direto ao ponto. Né? A América Central é um subcontinente do continente americano, né, uma das regiões de acordo com o critério geográfico. Né? O critério geográfico divide o continente em América do Norte, América Central e América do Sul. Tá? Então, uma dessas áreas é a América Central, que por acaso está dentro da área da chamada América Latina, dentro do critério histórico-linguístico, América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, dentro da América Latina, nós temos um pedaço que geograficamente chama-se América Central. Tá? Então, subcontinente do continente americano, o qual é geograficamente concebido como istmo, ou seja, é formado geologicamente por uma estreita faixa de terra, a qual liga duas áreas de terra maiores. Né? Você pode chamar de América Central istmica, né? Porque é um istmo, tá bom? Com T mudo mesmo, tá certo? Ligando a América do Sul até a América do Norte. Né? Ambos também subcontinentes do continente americano. Pessoal, o clima da América Central, tá? Por conta de um relevo montanhoso no subcontinente, há algumas diferenciações em relação aos tipos climáticos existentes, havendo três grandes caracterizações quanto ao clima na América Central, em conformidade com as altitudes registradas. Então, você sabe que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto mais próximo do nível do mar, a tendência é que seja maior a temperatura, quanto mais próximo a gente estiver da linha do Equador. Tá bom? Então, as áreas que se estendem do nível do mar até os 910 metros de altitude são chamadas de terras quentes, enquanto aquelas que vão dos 910 até 1830 metros, aproximadamente, são chamadas de terras temperadas. E as áreas que se estendem acima dessa altitude, as quais chegam a mais ou menos até 3.050 metros, são chamadas de terras frias. Então, o fator que vai diferenciar os climas da América Central, o principal fator é a altitude. Nesse caso, não vai ser a latitude, e sim a altitude, a diferença em relação ao nível do mar. Pessoal, olha aí. Então, a economia na América Central, né, a base das atividades econômicas da região é a agricultura, com destaque também para a exploração dos recursos minerais em algumas áreas. Uma das principais atividades da América Central, ao longo do tempo, é a exportação de bananas, advindo daí a expressão República das Bananas, para se referir a países da América Latina e Caribe pejorativamente, né, gente? Porque banana é um produto nutricionalmente muito bom, é um produto muito saboroso, mas é um produto barato. Né? Então fica um apelido meio depreciativo, meio pejorativo, né? Chamar um lugar de República das Bananas. Tá? Mas é um local muito bonito, né? Um local muito rico, de uma população, né, cheia de riquezas culturais para nos engrandecer aqui no continente. Tá bom? Então temos que tratar com muito respeito, seja qual for a região do planeta. Fechando aí o nosso bate-papo de hoje, gente, falar um pouquinho aqui no contexto da América Central, no aspecto populacional. Tá? Então, a população da América Central é formada a partir de um processo de miscigenação advindo do contato entre os europeus e os indígenas que habitavam a região, sendo que nas porções da costa do Mar do Caribe são comuns também negros e mulatos. A maior parte da população do subcontinente
está concentrada em Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica, sendo que os idiomas mais comuns na América Central são inglês, espanhol, francês e o neerlandês, que a gente costuma chamar de holandês. Tá bom, gente? Então fica aí a nossa dica de hoje, tá? Então, nessa aula a gente trouxe alguns detalhes sobre Uruguai e Paraguai, que a gente já havia falado semana passada, né? E na aula ao vivo dessa semana, nós vamos também aprofundar usando aí esses slides para aprofundar esses detalhes da aula gravada. Tá bom, gente? Falamos um pouquinho também de América Central e detalhes esses que vamos aprofundar fazendo exercícios do livro. Tá bom? Então, na aula ao vivo, vou estar passando para vocês aí umas 5 questões do livro para a gente conseguir fazer no horário da aula. Tá? Então, peço a vocês aí que estão assistindo, avisem para os colegas de vocês a importância de assistir essa aula gravada no YouTube, tá? Para que seja melhor compreendida a matéria. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Obrigado pela participação, obrigado pela atenção, tá joia? E uma excelente semana aí para vocês. Até mais. Tchau.